Vamos respirando bem profundamente. Vamos buscando a sintonia com todos os irmãos que nos ajudam, os guardiões, adentrando o nosso lar com tochas, com espirais, com redes em forma de tela metálica, fazendo toda a proteção. Vamos abrir os nossos corações e buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia, sentindo profundamente esses irmãos a nos amparar e nos levando até o Hospital Santa Cruz, onde nos colocamos à disposição de todos os espíritos que ali estão, estudando junto conosco, formando uma corrente de amor e de luz, que possamos expandir os nossos corações, que possamos ter a expansão da nossa consciência, para que nesta tarde tenhamos um estudo de paz, de equilíbrio e de muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em a personalidade, né? Personalidade arrogante constrói, na vida mental, o conjunto de características psicológicas que servirão de prisão corretiva por meio de inúmeras perturbações. Certo. Eu anotei o próximo parágrafo. Posso Também. falar? Uhum. Uma das ações da consciência é recordar com o intuito de mapear os caminhos do futuro. A fixação prolongada em más recordações é o mecanismo produtor da culpa. Por esse motivo, a memória, quando é sistematicamente impedida de registrar os clarões da consciência por meio de atitudes renovadas, organiza-se de forma defensiva e cria a seletividade, isto é, prontifica-se a esconder temporariamente aquilo que possa ser oneroso ao psiquismo, já enfermo. Tudo começa com pequenos lapsos, até atingir o patamar da amnésia, da amnésia total. Quando no corpo, esse processo poderá ocorrer na fase adulta, em quadros diversos de alteração da atenção e da capacidade de concentração. Alguns casos de sensibilidade precoce, alguns casos de senilidade precoce, não todos, evidentemente, poderão ser efeitos de hábitos extremamente arrogantes praticados em uma vida de abusos. Eu quis destacar isso daqui porque é muito importante, eu acho, a gente compreender isso em dois aspectos diferentes, né? O primeiro é quando a gente olha para trás para ver as nossas experiências, isso a gente faz até inconscientemente, né? E fica vendo somente as coisas ruins que nos aconteceram, as coisas negativas, e isso às vezes acontece quando está no inconsciente pelo tipo de educação que a gente teve, né? Se a gente foi educado a ressaltar sempre aspectos negativos das coisas, é isso que a gente vai ver na nossa vida passada, né? O que acontece? No nosso passado. No nosso passado e na nossa vida passada também. Porque nós estamos falando de decisões para o futuro, que é baseado em tudo aquilo que a gente tem como espírito. Então, os nossos erros do passado também influenciam essa decisão para o futuro, se a gente não souber barrar, né? Mas o importante aqui é o seguinte, no meu ponto de vista, a gente precisa prestar atenção nisso e começar a olhar as coisas boas que existem no nosso passado. Para a gente expandir a nossa mente para as coisas boas. Senão acaba, no final das contas, acontecendo isso. A mente fica tão sobrecarregada de negatividade que ela começa a esconder as coisas negativas da gente, né? E a gente parece que está falando que são duas entidades diferentes, mas isso é uma questão de proteção da mente, né? E aí acaba entrando, podendo entrar, né? Nessa senilidade, ou seja, a pessoa vai esquecendo das coisas do passado, né? Vai ficando com a cabeça
vazia, né? Não tem as memórias do passado. Ela vai Então, abrindo assim, mão. quando a recordação nos causa muita culpa, é isso? Muito remorso, muita culpa, a consciência é um sistema de proteção, não é? Isso, Ela produzir, então, essa senilidade que aos isso. poucos vai tomando conta, vai protegendo, né? Na É isso, realidade, Marcelo? Ela não vai o protegendo. fato de Não, sentir ela vai apagar, ela acha que ela está protegendo a consciência. isso. O fato de você sentir culpa, Não que ela esteja protegendo a gente, né? É um mecanismo dela de proteger. isso. Mas o fato de você sentir culpa já demonstra Ah, que você está muito apegado à negatividade. ah, Então a culpa já é uma reação ao seu excesso de preocupação com as coisas negativas. as coisas que. Você não consegue ver o lado bom. Você não consegue ver coisas boas Só que você. quando tem aquela recordação fixa na coisa ruim. Não vê o que foi bom. É isso, mais ou É menos, por né? isso que é bom que a gente treinar a gratidão, né? Porque aí vem naquilo que o Sérgio estava falando. É o mecanismo como você foi criado. Muitas vezes nós somos criados num mecanismo negativo, de ver o lado negativo. Então, assim, os antigos, as escolas, como que se tinha, como se via tudo. Então, você aprendeu a trabalhar a culpa. Certo. Você tem culpa de tudo. Então, você assume isso. Ou também pode ser adquirido ao longo da vida por outros motivos, né? De repente a pessoa tomou muitas decisões erradas na vida e aí. É. Mas ele não é um meio de proteção. Ele não é. O que não me dá pressão? Ele falou assim: você trabalhar a culpa, você abraçar a culpa para esse esquecimento, eu não vejo como um meio de proteção. Não, na realidade o meio de proteção é a nossa mente esconder ou eliminar as partes negativas Isso, para proteger o psiquismo, entendeu? isso, Então, isso. assim, ó, proteger o psiquismo significa que eu não estou assumindo aquilo que é a minha É verdade. isso aí. É. Eu continuo me escondendo Escondendo, tá. atrás. É É isso por aí. isso que eu falo que não é uma defesa. Não. Você Não, entendeu? assim não é mesmo, é. Poderia dizer uma fuga. Isso. É uma fuga, não é? Uma fuga, é. Isso. Não é uma proteção, é uma fuga, Foge é da um realidade. esconderijo, é um esconderijo. Sai Você fora para foge da não. realidade porque a realidade está te causando um sofrimento muito Um grande. sofrimento. Isso. Então Certo. você vem para quê? Você vai criando uma ilusão, Uhum. né? Você cria uma ilusão para você não se ver aquilo que você é. Você não consegue É. se ver como você é, então você cria uma ilusão. Por isso que eu volto a dizer, não vejo como algo protetor. E Não, não é vejo como Não protetor. está certo a gente não se ver como é, não é? Tá? a gente Não se é vê bem isso. como é. Não, mas devia se ver, não é? Então, Devia, hoje, devia. hoje, se eu for falar para você, quem é você, Leda? Ih, caramba. Então, 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 É. Pois é. A gente se Então, engana muito, viu? A gente coloca muita, Expectativa. não, muitas coisas para que a gente não consiga enxergar o que realmente é, né? Então, primeiro, muita gente acha que se conhece, mas se conhece realmente? Ou conhece aquilo que quer mostrar para todo mundo? sim. ó, você vai ver as redes sociais. O que que são as redes sociais? É a fantasia que se mostra. Você mostra uma vida perfeita, de sorrisos, de roupas, É, lindos, maravilhosos. E como que você está por dentro? pois é. Aquela roupa que você está usando traz aquilo que você tem? Se você tem no coração, né? Ou então Usa aquele para se esconder. restaurante que se vai todo fim de semana demonstra que você tem realmente condições de participar, de ir em restaurantes todo fim de semana? É, então. É verdade. São Você entendeu? ilusões. Ó, são ilusões.
Você Sim. entendeu? E aí, onde que você fala? Isso tudo ganhou um boom, por quê? Porque as pessoas preferem viver nessa ilusão. É. A gente é marqueteiro da gente mesmo, né? A gente Fantasias, faz fantasias. um marketing da gente, né? Hum, Não é? Por onde que a gente quer que as Eu tô pessoas vejam tentando a sair gente. do mar. Eu acho que não. Você faz o marketing da fantasia que você quer viver. É, da sim, fantasia, justamente, que ela está falando lá das redes sociais, isso que eu estou falando. Então, É um marketing. mas não é um marketing de você mesmo. É um marketing da não. sua Da fantasia. sua fantasia, da sua Sim, ilusão. sim, é o marketing da fantasia, lógico. Por que que eu estou fixando, falando bastante, Na ilusão. enfatizando isso? Na ilusão. Porque o que você falou para mim foi, a gente faz um marketing da gente mesmo. Não, Não. a gente Ah, faz um marketing tá. da fantasia que a gente quer vivenciar. A gente gostaria que fosse, até. Na ilusão. Mas ela não existe. E, 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 e essas pequenas coisinhas demonstram o truque que o nosso ego aplica na gente. Porque a partir do momento que eu falo é um marketing de mim mesmo, e eu não estou criticando você, Leda, eu só estou querendo Estou entendendo, enfatizar, estou né? entendendo. Quando a gente fala assim, é o marketing da gente mesmo, eu estou dizendo para o meu inconsciente que eu sou aquilo, e eu não sou. Eu tô tentando enrolá-lo. Quantas pessoas, procura essas pessoas aí famosas, que está muito em moda agora, que apanham do marido, aparece nas redes sociais, tudo abraçadinho, bonitinho, se beijando. E o marido chega em casa e bate na mulher. Então aquilo lá é real? Aquilo que você está vendo nas redes Não, sociais? não é. Então, Então, é isso que eu quero dizer. Mas na ilusão, ela te é vende aquilo. um marketing do jeito que ela queria que fosse, do que ela E vende para os outros, isso. é isso aí. Não é Sim, a realidade, não sou É isso eu, é o que eu gostaria que as pessoas me que vissem fosse. daquele jeito. E aí vamos voltar para o espiritismo, para a gente. Porque aí a gente começou a falar de rede social, a gente foi terceirizando. Agora, No espiritismo. E aí, nos conhecemos? não. É aí onde que assim, o quanto que temos de Marcondes? Marcondes achava que era um excelente dirigente, tinha feito crescer um monte de pessoas E tinha conhecimento de tudo. e tinha o conhecimento de tudo. Até quanto nós temos de Marcondes dentro de nós? O quanto que temos de conhecimento, de autoconhecimento? Porque o conhecimento ele poderia até ter de uma certa parte, ele não tinha nada de autoconhecimento. Autoconhecimento. Tinha É, A gente conhecimento, não está nem engatinhando ainda no autoconhecimento. ele tinha conhecimento dos ensinamentos, É, mas não tinha a aplicação dos ensinamentos a ele mesmo. dentro o para ele mesmo. autoconhecimento, Isso mesmo. busca, Não, né? autoconhecimento é uma coisa, a aplicação do conhecimento em si mesmo chama-se transformação. É, mas eu tô falando assim, ele não tinha, Não, não Não tinha. tinha, Não tinha. né? não E tinha. nós? Não temos. E nós? Né? Porque se a gente fala do Marcondes, como diz o Sérgio, é fácil. Nossa, É, Porque está lá, né? Ah, É um é, personagem, é que nem malhar o Judas, né? Vai é lá um pra entrar no é, personagem, boneco, mas todo mundo faz a mesma coisa que ele, né? sim. igualzinho, é. e nós? Ó, não estamos nem engatinhando ainda. É. Eu acho que é Estamos importante a começando a gente palpar, perceber. assim, para ver onde que... Eu acho que é importante a gente ver isso, não para que a gente se sinta culpado ou responsável, não, mas para que a gente compreenda que nós ainda estamos longe daquele ideal É, que a gente põe para nós de aplicação dos conceitos evangélicos à nossa vida. Nós estamos longe Então, daquilo. mas posso falar uma coisa? Nós estamos Posso falar uma trabalhando coisinha? nisso? Estamos. Nós estamos trabalhando nisso, mas não podemos fazer dessa busca como sendo a melhor coisa do planeta, porque não é ainda. A gente ainda não, temos dificuldades de deixar para trás alguns conceitos, algumas crenças, alguns atitudes e posturas. Temos dificuldade. Muitas vezes Verdade. por causa que a sociedade exige, né? Vou falar uma coisa que a gente aprendeu nessa semana no curso, né? A gente cria um roteiro para a nossa vida para poder explicar aquilo que nos deixa confortável, né? Então a gente fala assim, não, a sociedade está exigindo isso de mim. Ué, a sociedade não exige nada, você faz aquilo que você bem entende.
Agora, quando você põe a culpa na sociedade, você está se eximindo de seguir um caminho que você sabe que é melhor, porque a sociedade diz que é outro caminho. Se fosse pensar dessa forma, nós estaríamos aqui agora em guerra com os nossos países vizinhos, porque lá no Oriente Médio é isso que eles estão fazendo. Não é verdade? Então, a sociedade é o senso médio de todas as pessoas. Nesse senso médio, nós temos pessoas que são muito boas e pessoas que são muito ruins. Não é verdade? Senso médio. Se a gente quer melhorar, a gente tem que estar acima do senso médio. E aí os ensinamentos de Jesus nos ajudam a enxergar o que é ser ou o que é estar acima desse senso médio. Acima, está melhor. Falam bastante desse parágrafo aqui. Nossa. 15 minutos de palatone. Muito bom. Eu estava querendo que você falasse mais do próximo parágrafo. Qual? Lê aí, lê, Vera. Vera? Vera, tá escutando a gente? Abaixo que você leu, em alguns casos de serenidade precoce, é abaixo. A gente que estava com problema. Desculpa. Vera, você pode ler o parágrafo, por favor? A rigor, a personalidade arrogante tem erupções dominadoras de seu ego que invadem o reino da vida mental com ordens imperativas, determinadas e muitas vezes intransigentes. É o individualismo em mais alto grau. O egoísmo é o vírus contaminador e a arrogância é o conjunto de sintomas decorrentes da ação desse vírus. O egoísmo é o padrão mental. A arrogância é seu reflexo na conduta. É isso que eu queria que você falasse mais sobre isso. A rigor, a personalidade arrogante tem erupções dominadoras. Vamos lá. Como que é o arrogante? Todos nós já tivemos um momento de arrogância na vida. O que a gente estava se defendendo? O que a gente queria dominar? Meu ponto de vista seria, né? Você queria colocar o seu ponto de vista. Né? Então, nesse ponto de vista, você só estava vendo o quê? O teu ego. Né? Aquilo que eu penso. Eu penso assim, Valéria, eu penso assim e defendo o meu ego. Então, o que ele acontece? Quando o ego, ele invade o reino da vida mental, né? E ele tem aquelas ordens, assim, ele não chega e fala assim para a gente, quando está dominando, a gente fala assim, Serginho, por favor. Não, a gente fala, Sérgio, faça. Não é por aí, não, é por aqui. É intransigente. É intransigente, não tem desculpa. Manda. Né? A gente não pede por favor. A gente manda. A gente perde toda a educação. A gente vem no ego. A gente vem na defesa. Porque se a defesa é o melhor ataque, a gente vem atacando. É o meu ponto de vista e acabou, não vou te dar chance. Então você vem nesse, né, você é pão, queijo. Queijo. Né? E muitas vezes vem na intransigência. Sim. Você não vai nem ouvir, você vai falar, não quero nem te ouvir. A minha opinião e acabou. É isso que eu quero e acabou. O individualismo em mais alto grau. É o que eu penso e não é em grupo, é o que eu penso. Eu trago para o meu individual. Então, o egoísmo é um vírus contaminador. E a arrogância, ele é um conjunto de sintomas decorrentes dessa ação desse vírus. Então, quando a gente fala do egoísmo, a gente vai contaminando. Eu vou tendo
O arrogante ações é. egoístas, eu vou tendo atitudes egoístas. Eu penso em mim, tá bom para mim, tá tudo certo. O outro, E a arrogância faz parte desse conjunto de egoísmo. A arrogância é aquela o pessoa que fala: Você sabe sintoma. com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Então, assim, É. o A sintoma, famosa carteirada, né? eu falei assim, a arrogância é esses sintomas, mas é um dos sintomas, não é o único, né? É aquela coisa Eu assim, ó, é o nariz em pé, é não todas escutar aquelas assim, ninguém. que a gente falaria se a gente pegar o evangelho, é tudo que, que Jesus fala das ervas daninhas, que Eu, destrói. eu acho que o resume bem tudo isso daí é a última frase. O egoísmo é o padrão mental, ou seja, nós temos um padrão mental egoísta, né? Certo. Ou seja, nós somos egoístas. A arrogância é somente o reflexo na conduta. Ou seja, quem é arrogante é egoísta. E a arrogância. E o narcisista? Aí o Tem, narcisista, tem, tem, não, só tem o sintoma da arrogância, mas Ele é tudo isso e é mais isso que eu estou algumas perguntando, coisas. né? É isso que eu queria saber. Não, mas o narcisista, se você for pensar bem, o Por isso narcisista que também é um egoísta. Então, sim, ele é sim. arrogante, Egoísta, egoísta, arrogante, excêntrico, é tudo. É que eu agora, queria saber a diferença. A É que o arrogante, ele acha que o seu ponto de vista é o melhor de todos. É o único Uhum, que vale. Já o narcisista acha que ele é o centro do universo. tá. Ele É isso tem que... um pouco diferente. Tá, tá. e outra coisa, é aquilo que todos os psiquiatras têm falado. Achar que o narcisista necessita defesa é besteira. Ele não Uhum, precisa de ninguém. Não precisa de uhum, ninguém. Ele se equivale por ele mesmo. Sim. uhum. Porque todo mundo sempre colocou na literatura que o narcisista era uma falta de ego, que ele se defendia, e não, é o contrário. A literatura nova já traz tudo diferente. Não, ele não Uhum, precisa, ele se basta. Então, tá. esse egoísmo está enraizado dentro dele. Agora, o quanto já fomos arrogantes na vida? Quem nunca recebeu aquele sorrisinho arrogante de desdém? Não, recebeu, fez, né? Vamos primeiro, vamos lá. Quem nunca recebeu Mas é que aí a aquele. gente tá vendo os outros, tem que Mas olhar a eu tô gente. falando assim. E a gente nunca fez esse sorrisinho de desdém? Dá um sorrisinho meio de cantinho, assim. É. Querendo dizer assim, eu preciso de ti? Imagina, Imagina. me basto. Quem nunca? Coitado, olha a ideia que esse cara tem, né? A gente fica olhando aqui e os nossos olhos ficam virados para fora. É muito fácil da gente virar os olhos para fora. A questão é, com o que está escrito aqui, virar os olhos para dentro da gente. Porque o que os outros fazem é problema deles. Eles que vão Agora, responder. com o que nós temos escrito aqui, nós temos uma quantidade enorme de informação para a gente fazer a nossa própria autoanálise, perceber aonde que a gente está pisando errado, né? Ó, e aí, assim, por que ficou tão pesado esse estudo para alguns? Porque eles estão dando toda a forma da gente poder se transformar, da gente poder não ter tanto envolvimento espiritual, para a gente aprender a fazer as nossas escolhas, dependendo do que a gente fala, das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Então, só depende da gente, é aquilo que eu falo. Sim. Depende da gente. Eles estão dando uma cartilha para nós. Ó. O manual é esse. Se vocês querem, tá tudo certo. Se vocês não querem, também tá tudo certo. As boas escolhas, né? Sim. As boas escolhas. Aquela coisa da porta estreita, porta larga.
Volta lá no Evangelho. Volta Agora, o que que você quer? Você quer a porta larga, com as facilidades, Sim. manter. Vamos falar de forma, se você quer continuar tendo a porta lá Porta larga. que te leva para lugar nenhum, ou você quer buscar a Sim. porta estreita que te leva para um caminho onde você vai ter a real felicidade? Aí, Eu acho que cada esse um, livro aqui, cada um. dificuldade na leitura desse livro é porque ele aborda determinados assuntos que é muito fácil enxergar nos outros. Mas a E gente da forma como ele está abordando aqui, a gente percebe que isso existe dentro da gente. Faz chamar parte pra nossa, né? E aí Ele dá chama pra aquele, gente. aí dá aquele nozinho na garganta e fala assim, nossa, eu me enxergo aqui. Aí a gente fala, não tô Olha, entendendo. Eu não tô eu posso estar entendendo. sendo arrogante agora, mas esse livro, tipo, eu sou ele todinho. Eu me vejo nele todos os dias. Mas todo mundo se enxerga aqui, Mas em cada uma Todos das nós. parágrafos, um pouco Nossa, mais, um pouco menos. Às principalmente vezes, agora nas mensagens mediúnicas, eu fiquei com muita dúvida se eu acredito ou se eu não acredito em mensagem E a, mediúnica. e Isso a me gente. deixou Aí, bem confusa. As mensagens mediúnicas, a gente fala É. sobre elas num outro momento. Sim, sim, sim. Mas isso me deixou bem pensativa, assim. É, mas eu acho que assim, o que faz a gente trazer, o que que ele tem feito conosco, esse livro? Ele consegue chacoalhar e a gente andar de uma forma Sim. diferente, Sim. sim, né? lógico. E chama a atenção da gente Olha, andar umas diferente coisas não, que a porque gente não eu postei percebia. umas fotos no Instagram, no novo. Mas ele chacoalha, não, ele chacoalha e faz a gente pensar. Sim. Aliás, a gente não, eu tô falando de mim. Sim, sim. quando a gente Pra mim, fala sim. de fotos no Instagram, nas redes Eu fiz sociais, meu marketing. a gente não Eu sei, está eu sei, condenando eu ou tô criticando, brincando. Gravando né? a Por pessoa. quê? Porque cada um faz Não, aquilo eu sei. que sente Sim, vontade, sabe? A sim, questão é, analisa e vê se o que você está sim, colocando lá é realmente aquilo que você é. Essa é a sim. única coisa que a gente precisa fazer, sabe? Porque de duas uma, ou você vai estar vendendo uma coisa que você não é, e a pessoa vai ler, vai ficar com inveja de você, né? Vai ver, vai ficar com inveja de Vai te trazer você, problema, só recebe toda a isso. energia Sim. negativa, né? Ou então não vão nem estar aí com você, porque não existe. Desculpa, vou falar. Quando a gente generaliza, a gente erra. A maior parte das pessoas não consegue lidar bem com que vê, em ver a felicidade dos outros. No outro. Uhum, Verdade. uhum, Verdade. uhum. Causa muita É verdade. inveja, muita É coisa Infelizmente, verdade ruim, mesmo. são do poucas pensamento as pessoas que desagradável. falam assim: puxa vida, olha só que bom que essa pessoa conseguiu vencer na vida. Pouca gente faz assim. Verdade. Uhum. Olha, E aí a gente coloca uma foto lá e começa a passar mal e não sabe nem por que está passando. É porque as pessoas que estão vendo estão falando assim: olha lá, olha que Olha, foto eu que. juro por Deus, toda vez que eu posto uma foto com o Cristiano, dá 5 minutos a gente já tá quebrando o pau. Aí eu falo, pô, agora eu já postei, como que eu vou deletar a foto? agora sim, a Perguntar, né? pergunta. Então, a pergunta que não Ai, quer calar. Por que por que que posta? postou? Porque Exatamente. Muita Por que que ânsia, postou? muita Sabe? ânsia. Porque assim, eu tive uma Sim, sim, experiência na sim. outra vez que eu fiz químio, que postaram uma foto, não foi eu que postei, tá? Fizeram um print, postaram uma foto minha onde eu tava careca. E quando eu vi que eu ia refazer a químio, aquilo me trouxe uma dor muito grande, porque repostaram. Uhum. E ali lembrava um momento Na sua de dor. que dor. muita dor. Sim, sim. Então, a partir do momento, é aquilo que eu falo, a partir do momento que você está
online, todo mundo tem direito de fazer seus prints, repostar, fazer tudo isso. E foi ali que eu saí. Eu me retirei, porque eu acho que assim, ninguém tem esse direito. Tem esse direito. Sim. Eu também acho. Entendeu? Uhum. Porque depois sou eu que tenho que me refazer, Problemas. reequilibrar É. em momentos, porque a vibração é de pena, Sim. a vibração é de coitadinha, a Uhum. vibração não vem só para mim, vem para o Sérgio, vem para o meu filho, Uhum. vem para os meus pais. Então, Concordo. assim, eu acho que se tornou algo que para mim. Então, Não assim, faz você. sentido. Uhum. Eu falei assim, você posta? Não, tô fora do Face. No Instagram você não vai ver nada. Você vai ver o sonho de menina, quando eu fazia em Santos. Uhum. Mas você não vai me ver nenhuma foto. Uhum. E não é porque Também eu não tenho pode. vergonha da minha família, não. Mas É muita eu, exposição. eu tirei, assim, as pessoas não conseguem compreender porque a gente não consegue entender como cada um está. E a gente não vai sair brigando, é aquilo que o Sérgio está falando. A gente está falando do Marcondes, eu estou falando de mim. Para É, mim tá me falando de mim desgasta. também. Então eu assumo a minha responsabilidade. Para mim me desgasta. Então eu assumo. Não é o Marcondes, não é Zezinho, não. Para mim me desgasta. Mas são lembretes, tá? Nós paramos em a perda da memória, entre outros variados fatores, pode ser um sintoma de personalidade altiva.